e os avovós, né? Os vovós. Não, vamos assumir. Queria chamar os avós também. Parei, tem mais alguém que você quer convidar? Tem mais alguém que esteja? Tudo bem? Não vou chamar a Camila, porque ela vai tirar fotografia. Tudo bem, tio? Esse é meu tio, viu, irmãos? Esse é meu tio, de verdade. E Deus agraciou essa casa com o Daniel, essa bênção, né? Mais uma bênção nessa casa. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o galardão. Então, filhos são presentes, filhos são bênção, ao contrário do que o mundo diz. E ainda diz, bem-aventurado o homem que enche, eles são flechas na mão do Senhor, na mão do arqueiro, na mão do homem. E bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Uma aljava cabia de 6 a 8 flechas. Tudo bem, 6 a 8 filhos aí, tá? Mas justamente que nós queremos abençoar a vida do Daniel, queremos abençoar para que ele seja uma flecha que os pais possam enviar para onde o Senhor definir, né? Quando nós fazemos aliança com o Senhor requer os filhos para Ele. Então, que sejam dele como tem sido, né? Eles estão entregando ao Senhor desde que foi gerado, desde que foi chamado à existência. Então, que eles possam, entregando como eles vão fazer hoje, que seja uma seta que vá longe, para onde o Senhor definir, e que alcance o alvo, porque o propósito da nossa vida é que nós sejamos flechas do Senhor, aonde quer que Ele nos envie. Você nasceu para ser uma flecha, para alcançar um alvo, e o Senhor vai dar condições de você chegar lá, se você crer. E o Daniel, desde já, está sendo colocado nas mãos do Senhor. Nós não batizamos crianças. Por que não? Porque a Bíblia não nos dá essa orientação. E, como estávamos comentando até hoje, né, falando sobre batismo, as crianças são... começou-se a batizar quando criança porque temeu-se que elas pudessem morrer pagãs. Temeu-se que, de repente, uma criança morre e morreu sem batismo. Como faz? Vai ficar sem salvação? Não, para nós vale a palavra de Jesus que diz que os pequeninos, né, deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus já é deles, né? Ao longo do crescimento na vida, a consciência e as culpas, o pecado floresce, e aí começa a haver separação de Deus, e é necessário eles tomarem uma decisão com consciência. Então, é por isso que nós não batizamos crianças. Abraçamos a palavra de Pedro, que diz que o batismo é uma indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, e uma criança não tem essa consciência. Duas coisas são abençoadoras na vida do Daniel e de... uma é que é uma criança, que já pertence do reino, o reino dos céus é delas. E outra é que eles já têm a bênção que os pais já lhe dão. Então, nós queremos apresentar as crianças, como diz a Bíblia. As Escrituras dizem que nós apresentamos as crianças ao Senhor. Jesus foi apresentado no templo, né, na questão da cultura judaica. E nós queremos apresentar também o Daniel como graça de Deus, a recepção desse galardão nesta casa, e desde já a entrega do Senhor como flecha do Senhor para cumprir o propósito. Amém? E agora, eu vou pegar ele E agora, Bia? Depois você segura. Você pode estender a mão e abençoar esta criança para que ela seja continuamente a bênção de Deus. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, essa graça que o Senhor deu a esta casa, que o Senhor deu aos seus avós, Senhor. Como diz a Tua palavra, a coroa dos mais velhos
são os filhos dos filhos. Senhor, o Luiz, a Bernadette, são coroados, possuem coroas nesta terra, que são os seus netos, Pai. Então, bendito seja o teu nome por suas vidas, porque a herança do Senhor sobre a vida deles alcança seus netos. Obrigado, Senhor, pelo Júlio, pela Denise, Senhor, a quem o Senhor escolheu para enviar o Daniel na casa deles. E, Senhor, é essa riqueza que o Senhor dá aos teus filhos. Pedimos, Senhor, dê sabedoria a eles para marcar o coração deles com a tua palavra. Que eles possam, Senhor, abençoar o Daniel com o teu conhecimento, com o teu temor, com o exemplo, com o compromisso de vida contigo, para que o Daniel cresça, Senhor, amando-te desde já. Que ele seja desde já cheio do teu Espírito Santo para cumprir o ministério que o Senhor já escreveu para ele, porque a tua palavra diz, Senhor, que quando ele estava sendo gerado no ventre de sua mãe, o Senhor escreveu os seus dias, o Senhor já planejou sua vida. Cumpra-se, Senhor, nele tudo que o Senhor já prometeu. Invocamos sobre ele as promessas da nossa casa, da família, as bênçãos, Senhor, daqueles que se ajoelharam no passado, para que essa descendência fosse abençoada, protegida, guardada. Continua, Senhor, a cumprir a tua palavra nesta família, Senhor, e bendito seja o teu nome sobre a vida do Daniel. Senhor, abençoa o Júlio, a Denise, enche, Senhor, este casal, Senhor. A Denise seja repleta de inspiração do Senhor, de sabedoria, de entendimento na Tua palavra para abençoar, Senhor, todos os dias, Senhor. Assim como a Bia tem sido abençoada, e abençoar o Daniel também na Tua inspiração. Senhor, dá ao Júlio, Senhor, capacitação, inspiração, Senhor. Dá ao Júlio, Senhor, orientação e graça, Senhor, para, como cabeça do lar, Senhor, abençoar seus filhos, Jesus. Senhor, abençoa todos que estão ao seu redor. Nós abençoamos o Daniel, que ele seja repleto de saúde, repleto, Senhor, de paz, saúde no corpo, na alma, no espírito, repleto, Senhor, de intimidade contigo, de bênção e cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Desde já, seja protegido do mal, da maldição do mundo, seja protegido das ciladas do inimigo, Senhor. Nós te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Reclamou um pouquinho, mas tá bom. Que bom, parabéns, amados. Deus abençoe essa casa, família abençoada, tá bom? Graças a Deus. Aleluia. Agora, dá uma mão para mim, irmãos. Irmãos, a igreja está crescendo, está cheio de bebês chegando, né? E vai crescer mais, né? Que bom, graças a Deus. Queria ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo está falando à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 7. Em diante, até o 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 7 ao 14, que diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós.
Porque vos recordais, irmãos, do vosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Só até aqui. Paulo dá nesse texto uma indicação de que o relacionamento com essa igreja é um relacionamento de paternidade. E ele dá 4 razões para isso. Então eu queria meditar um pouco sobre a paternidade, já que é o Dia dos Pais. E isso tem um significado importante para nós, porque nós queremos começar essa campanha aqui, e Meus Frutos para Deus, com um objetivo que tem a ver totalmente com isso, que é gerar frutos para Deus. E isso tem a ver com paternidade. O que é, eu vou falar em rápidas palavras, o que é um pai? O que é ser pai? Não é palavra, aparentemente é para pais, mas é para mamães também. Aliás, é para todos nós. Biologicamente falando, ser pai é ter a capacidade de gerar um filho, uma criança, certo? Isso é ser pai. Isto é, a semente do homem unido à semente da mulher gera um filho. Então, pai é aquele que participa nessa formação. Biologicamente, a palavra usada é genitor, aquele que gera, progenitor ou gerador da vida, gerador daquela pessoa. Isso é pai. Olhando a parte mais, técnica aqui. Paternidade, então, vai se dar, de acordo com a biologia, pela ancestralidade biológica. Isto é, veio um e daquela semente de um gerou o outro. Então, isto é, a partir da fertilização do novo, esse se torna pai. Simples assim. Como se vê hoje, criança de 14 anos, jovenzinho de 14 anos, 15, pode ser pai. Mas será que é isso que a Bíblia ensina sobre o que é ser pai? O que é pai na Bíblia? É interessante porque você vai encontrar muitos, você encontra a palavra pai no Velho Testamento 680 vezes. No Velho Testamento. No Novo, são 360. Palavra pai. 360 vezes no Novo Testamento. Na Bíblia inteira, 1040 vezes. Você encontra a palavra pai na Bíblia. E existem várias colocações de pai. Então a gente tem pai aqui, aliás, Dia dos Pais e tudo mais, é mais essa ênfase biológica, ou até a ênfase de quem cuida, ainda que não seja biologicamente ligado. Um pai adotivo que abençoa e recebe um filho por adoção, o que a Bíblia também carrega com muitas ideias, com muita profundidade isso, mas não é isso que eu quero dizer hoje. O que é ser pai na Bíblia? Resumindo, é aquela pessoa ou aquele que tem a capacidade de gerar processos, iniciar um processo na vida de alguém. E vou dar uns exemplos, você vai entender bem. Aquele pai na Bíblia também é aquele que tem a capacidade de gerar um sistema, um modo de fazer um andamento, um desenvolvimento de fatos irreversíveis, do qual ele é responsável. Eu vou dar um exemplo para você entender bem. Por exemplo, em Gênesis,
no capítulo 4, ele está falando sobre os descendentes, as pessoas que vieram à terra e que começaram a se caracterizar, e eles são chamados de pais. Agora veja só que interessante, por que são chamados de pais? Gênesis 4, no verso 20. Depois, quando fala da descendência de Caim, ele está falando da descendência dos filhos de Adão, e quando chega no 20, Lameque, 19, para entender a família aqui, Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada, verso 20, 4:20 de Gênesis. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ué? É pai também? É. Ele marcou um procedimento, um andamento que foi imitado. Ele reproduziu, ele se tornou o primeiro a iniciar um processo daqueles que habitam em tenda e possuem gado. Então Jabal se tornou o pai daqueles que habitam em tenda e que juntam gado. Está entendendo? Ele começou um processo, por isso ele é chamado pai. Continua lendo aí o verso 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse aqui o Lelinho vai gostar. O Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Outras traduções traz órgão, né? Tem a ver com... Aí, ó. Não sei se tem alguma banda chamada Os Filhos de Jubal. Deve ser daquele pesadão, né? Com esse nome aí dá para fazer um rockão assim, aquele sonzão pesado. Então ele se tornou conhecido como pai do pessoal da música. Então todos os que tocaram flauta depois, todos os que começaram a se dedicar à música por inspiração na harpa, eles lembravam do pai. Mas não era pai físico, não era simplesmente um pai biológico que gerou o filho. Não, era alguém que começou um processo. Entendeu? Alguém começou um processo e começou a ser imitado. E a Bíblia está repleta de pessoas que começaram processos e foram imitados. E nesse aspecto, querido, existem bons processos e maus processos. Eu não vou abrir todos os textos, só vou falar. Por exemplo, Deus chamou a Jeroboão, quando contrariou e o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. E Deus chamou Jeroboão e falou: Jeroboão, vou abençoar você, eu quero que você cumpra o propósito da sua vida. O Jeroboão se tornou rei do reino do norte, e no começo ele começou a buscar a Deus. Mas depois, ao longo da vida, ele começou a se desviar do Senhor, começou a se afastar de Deus, e o Jeroboão fez coisas horríveis. Ele, ao invés de adorar a Deus, como Deus havia determinado lá em Jerusalém, ele falou: não, aqui nós vamos fazer um lugar de adoração nosso aqui, nós vamos adorar a Deus aqui, vamos fazer o seguinte, traz o bezerro de ouro para a gente adorar aqui em Samaria, e começou a adorar outros deuses, se afastando do Deus vivo que o chamou. Aí o tempo passava, vinham outros reis, às vezes não era nem da descendência dele, mas vinha outro rei para tomar o lugar, e aí dizia assim o texto: e andou pelos maus caminhos de Jeroboão, seu pai. Ele nem era filho, mas não é. Jeroboão começou um processo de afastamento de Deus, de pecado, e os outros que vieram andaram debaixo dessa paternidade, um processo de afastamento de Deus. Entende? Jeroboão não era simplesmente o pai biológico deles. Jeroboão era um pai, é alguém que gerou um processo de afastamento de Deus, gerou um andamento de fatos que marcou um jeito de ser, culturalmente, socialmente e espiritualmente. Então, quando Jesus diz que Satanás, que o diabo é pai, ele está falando disso. Porque quando chega em João, no capítulo 44, eu vou ler os versículos anteriores, João 8, eu gostaria de acompanhar com você. As pessoas estão dizendo assim para Jesus, Jesus está discutindo, ele está falando sobre Abraão, João 8, nos versos anteriores,
desde o verso, olha aqui, 38 a 37. Bem sei, João 8,37, olha a argumentação de Jesus. Bem sei que sois descendência de Abraão. Vocês são descendentes de Abraão. Os judeus batiam no peito e diziam, nós somos descendentes de Abraão. Nós temos a bênção de Abraão. E vocês são descendentes de Abraão. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, no verso 37, porque a minha palavra não está em vós. E eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então ele está dizendo, meu Pai é diferente do de vocês. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vos procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e estou aqui, pois não vim de moto próprio, de motivação própria, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha quanta informação aqui. Vocês estão querendo me matar, não é? Jesus está dizendo para eles, vocês estão querendo me matar. Vocês estão falando mentiras a meu respeito, porque vocês são filhos de um homicida, vocês são filhos de um mentiroso. Vocês são filhos do diabo. Se fossem filhos de Abraão, vocês me receberiam. E ele diz no outro texto assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Porque Abraão tinha expectativa do cumprimento da sua descendência, que era a vinda de Cristo. E ele falou assim, vocês querem me matar? Vocês querem mentir contra mim? Então vocês estão fazendo aquilo que o pai de vocês faz. Vocês estão fazendo aquilo que vocês herdaram. O processo que ele começou em vocês continua. Esse processo se chama pecado. Então há um processo na vida dos homens que lhes dá paternidade. Ser pai não é simplesmente gerar biologicamente, é iniciar um processo na vida de alguém. E quem começou esse processo é responsável por aquilo que vai continuar. Vou te dar outro exemplo que marcou muito a minha vida. Eu estava no colegial, adolescente, e acho que eu estava no 2º ou 3º ano colegial, e no colegial é o médio agora, né, de hoje. No meu tempo era colegial. E acontece que eles faziam o seguinte, quando chegava no 2º ano para o 3º, você escolhia que área que você queria de ênfase de matérias. Então, como eu era ruim de matemática, ruim de tudo que precisasse fazer cálculo, era mal instruído, eu tive a excelente ideia de ir para exatas, porque aí eu ia me dedicar mais aos números. Foi a pior coisa que eu fiz, né? Porque aí que eu me perdi, fiquei boiando nos números. Mas então separei aquela coisa e fui para exatas. Quando chegou na sala de exatas, quem ia ser engenheiro e tudo mais, números, só tinha menino. Então, rolava só assunto, né? Números, né? Números é que não era, né? Só rolava assunto de mulher, menina e tal. O professor, sabendo disso, era um professor de matemática, um baixinho assim, muito bem penteado, com gel. Todo dia ele vinha com gravatinha, paletó, e entrava na sala, muito comedido, assim, educado, dava aula de português e tudo mais, e falava. E um dia, vendo a animação da sala com o assunto mulheres, ele falou, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. E quando ele falava, chamava a atenção da gente para falar, o pessoal ficava quieto. Então ele começou a falar, olha, queria lembrar vocês que vocês estão muito felizes, estão descobrindo o amor, e às vezes vocês querem muito ter um relacionamento, levar uma moça para a intimidade,
Não é assim? A pessoa... Pois é, então preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Às vezes vocês vão e começam a namorar, e começam a ter intimidades com a garota, e a garota é virgem. E vocês forçam a barra, e vocês se deitam com ela, certo? A pessoa ficou quieta. Pois saiba, você que fizer isso pela primeira vez, você vai iniciar um processo naquela garota, que você pode ser que você não fique com ela, mas faz parte do... O primeiro tem a responsabilidade de iniciar um processo naquela garota e vai ter que responder pela vida dela. Porque se ela se tornar uma... Ele quis dizer o seguinte, se aquela moça se tornar uma degenerada e uma perversa e destruir a vida dela por lá, você que foi o primeiro vai ter que dar contas para alguém. Botou um belo de um grilo na orelha de todos os jovens daquela sala, né? Porque ele estava falando justamente disso. Você vai ser pai. Você vai iniciar um processo que nunca mais você vai poder tirar. E você é o responsável. Olha que coisa tremenda. Ele estava usando um princípio da palavra de Deus, não tinha conhecimento daquilo, mas chamou minha atenção muito aquilo. Porque quantas vezes nós iniciamos processos na vida das pessoas e a vida das pessoas são mudadas por nossa causa. E achamos que não, a responsabilidade é dele, ele fez isso porque... Mas fomos nós que iniciamos. Será que quando chegarmos lá, o julgamento não vai ser dessas coisas? Que a gente nem está aí para isso? Dos processos que nós iniciamos e que não assumimos a responsabilidade? Isso em todas as áreas. Relacionamentos, palavras que nós dizemos uns para os outros. Quantas palavras destrutivas já saíram da nossa boca e nós trouxemos palavras duras para as pessoas, para os familiares, parentes, talvez filhos com pais, pais com filhos. E aquelas palavras que eram marcadas, iniciaram um processo que foi estragando, que estragou a vida de alguém. E a gente acha, não, isso é problema deles lá, eles estão escolhendo isso aí. E no fundo começou com uma palavra ruim que saiu da minha boca. Aí quando chegar diante de Deus vai haver um julgamento. Tudo bem, isso é de Jesus, mas o Senhor vai tirar tudo para fora. E inclusive Jesus falou que Ele vai pedir conta das palavras inúteis que saíram da nossa boca. E aquilo vai ser tirado para fora e a gente vai acordar para o que fizemos. O dia do juízo vai ser um dia de grandes descobertas. Por isso que nós temos que estar em Cristo Jesus. Porque ainda que os nossos pecados sejam grandes, lá em 1 Coríntios capítulo 3, diz que aquele vai comparecer perante o tribunal do Senhor, as suas obras serão passadas no fogo. E aquele que tiver ouro, pratas, pedras preciosas, vai queimar as impurezas, vai ficar só o que é bom para Deus, eternamente, porque foi fruto dele. Mas aquele que edificou a sua vida com palha, madeira, feno, né? Coisas, vai ser queimado tudo pelo fogo. Todavia, a pessoa vai ser salva como quem passou pelo meio do fogo. Você já viu quando alguém passa pelo meio do fogo, como é que fica? Então a gente vai sair tudo assim, alguns vão sair assim, né? Espevitados, assim, ainda bem que eu estou vivo, não sobrou nada, mas ainda bem que eu estou vivo, né? Graças a Deus. O Senhor falou, você está salvo, né? Aquele cheirinho de queimado, tudo torradinho, estou salvo assim pela graça. Mas não, irmãos, você tem que se alegrar, levar ouro. Não se alegre levar madeira, feno, palha, não. Você tem que levar ouro para a presença de Jesus, porque quando vier o fogo, vai sobrar alguma coisa que vai dar graça a Deus eternamente. Então, tem processos ruins. Muitos casos na Bíblia, Davi começou um processo ruim na vida da Batseba. Ela teve que carregar um peso muito grande por aquilo que aconteceu por causa dele. O filho que nasceu primeiro morreu. Os filhos dele começaram a sofrer opressões que não deveria sofrer, porque os processos que ele começou continuaram. Não havia Jesus para frear. Então, irmãos, nós temos que cuidar disso, prestar atenção nisso, porque paternidade é mais do que gerar uma criança, um filho, é mais do que unir, né, sementes de homem e mulher para gerar uma criança. Paternidade é começar processos. Coisas comuns da nossa sociedade.
não considerando quem foi o primeiro, se foi os americanos lá, os irmãos lá, ou se foi o Santos Dumont, mas Santos Dumont é conhecido na nossa cultura como o pai da aviação. Começou um processo de colocar coisa pesada para voar. Tu tens muitos pais de muitas coisas. Para terminar, Paulo falou assim em 1 Coríntios 4,15. 1 Coríntios 4,15. Eu creio que você já entendeu que ser pai é gerar processos também. Não é só questão biológica. 1 Coríntios 4, ele está explicando. Vamos ler o 14. E ele diz: não vos escrevo, 1 Coríntios 4,14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores, ou aios, ou tutores, ou pessoas responsáveis, babás, né, para cuidar deles, ainda que vocês tiverem muitos professores, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Agora, o lado bom de ser um pai é começar um processo com uma semente boa, que é o Evangelho de Jesus. Você foi chamado pelo Senhor para ter sementes, não semente corruptível, porque aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, abre aí 1 Pedro, capítulo 1, no verso 22, 1 Pedro, capítulo 1, no verso 22, Pedro diz claramente, 1 Pedro 1, 22, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, porque é possível fazer isso. Por que é possível fazer isso? Porque fostes regenerados, ou de novo gerados, não de semente corruptível, semente humana, ou uma semente, uma filosofia humana, ou uma ideologia humana, não, você foi regenerado da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre, é permanente. Então a palavra de Deus é a semente pura. Eu não sou puro. A semente é perfeita, eu não sou perfeito. O Senhor me purifica, o Senhor me aperfeiçoa pelo seu Espírito e pela sua palavra, mas eu estou cheio de falhas. Mas se eu uso a semente de Deus para iniciar um processo de salvação, de esclarecimento na mente das pessoas, então eu estou sendo pai, eu estou gerando pela semente incorruptível um processo diferente na vida das pessoas. E você vai ser tido por Deus, outro lado, como pai, sem saber até, né? Como, Senhor, tenho filhos aí, não sei. Ele falou, é isso aí. Semana passada recebi um aviso lá. Pastor, o irmão lá do Piauí, mandaram um recado para o senhor. O que foi? No SMS. Fulana lá do Baixão, não sei das quantas, nós fomos visitar lá uma igreja lá não sei de onde. Ela falou, fala para o pastor Gibé. Pastor Gibé, que eu estou firme aqui, porque ele pregou a palavra e me batizou. Eu aqui em São Paulo, oh glória a Deus, que bênção, tem gente que foi gerada pela palavra ministrada que nem estou sabendo. Assim dá para ter filho por aí à vontade, sem problemas, não há crise nenhuma. Porque a palavra de Deus é viva, é incorruptível, permanece para sempre, está em você. Comece processos novos, irmãos. Comece a ser pai. Mulher, vale para você também, seja mãe. E olha o que Paulo diz aqui, ó, continuando, voltando. Paulo é pai, preciso terminar. Gálatas 4:19. Olha só o que Paulo diz em relação a isso. Gálatas 4:19. Porque gerar filhos, irmãos, alguns podem fazer aos montes, alguns não podem fazer, como eu. Eu e a Inês estamos numa margem, segundo a medicina,
de uns 5%, o médico nos explicou, de pessoas que não geram e não se sabe por quê. Então eu falei, Senhor, o Senhor sabe. Então, fizemos o que pudemos. Mas em Gálatas 4, Paulo diz assim, cuidando da igreja, preocupado com os irmãos, preocupado com as ovelhas, coisa que muitos líderes hoje não estão nem aí. Gálatas 4, 18, ele diz assim, é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. Ele está instruindo a igreja, sejam zelosos pelo bem, ainda que eu não esteja presente. Verso 19, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, falar-vos de outro tom de voz, porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. Essa igreja estava se desviando e voltando para os fundamentos judaizantes. Começaram a falar assim, é necessário que vocês se circuncidem, que vocês guardem as festas judaicas, porque senão não vai valer nada a fé que vocês têm em Cristo. E ele está dizendo, não, tudo aquilo é sombra, e se cumpriu em Cristo Jesus, vocês não precisam mais se submeter àqueles rituais todos, porque já se cumpriu em Cristo Jesus para vocês, então agora eu tenho que sofrer de novo dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Pai, meus filhos. Ele começou um processo neles, de aproximação de Deus, de conhecimento de Deus, e ele participava intensamente daquilo. Deus chamou você para participar intensamente disso. Não é para o pastor ficar evangelizando todo mundo e você ficar vendo. Não é para você, tem que participar. Você tem que participar na sua casa. Pais, comecem desde cedo a abençoar seus filhos, a ministrar no coração deles. Um comentarista hoje, eu estava lendo, ele dizia assim, a pior coisa que existe é dentro de casa, pais conhecerem o Evangelho e não passarem para os seus filhos. É depois a geração posterior aos anciãos de Josué, que não ensinaram os filhos. Aí diz o texto, e levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor. Deus nos chamou para usar da semente, que é a palavra de Deus, para semear e iniciar processos de novos filhos, geração de filhos para Deus, por meio da semente de Deus. Os filhos, você participa como sendo seus, mas os filhos são de Deus. Porque o galardão do Senhor é o filho na sua casa. Mas é de Deus. Então, não vou ler os textos de João, mas se você ler 1 João, você vai ver que ele fala assim, filhinhos. Filhinhos. Porque João é pai. João se sente pai daquela igreja. E no final, Abraão é chamado de o pai da fé. E ele fala assim, em Romanos 4,11, ele diz que todos que estão da fé são benditos, abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3,9, Romanos 4,11, nós estamos aqui em Cristo Jesus com a bênção de Abraão, somos também filhos de Abraão. Mas ele não me gerou, eu não tenho nada assim biologicamente com ele, mas ele começou um processo de crer em Deus lá, crer na palavra de Deus, que se chamou fé, e essa fé chegou até nós em Cristo Jesus hoje. Estamos juntos com a bênção de Abraão. Ele é pai daqueles que estão em Cristo Jesus também. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então nós somos gerados pela semente incorruptível. E Deus quer que todos sejamos pais e mães, geradores de novos processos com a palavra de Deus. Porque gerar coisas ruins qualquer um pode fazer, tá? É fácil. É fácil, é só ter desatenção, é só xingar alguém, é só começar um processo ruim, é só chutar a canela de alguém, você vai começar um processo ruim. E você vai ser pai daquela situação horrível. Não, o Senhor te chamou para ser pai de gente abençoada. E para terminar, voltando a Tessalonicenses 2,7, ali tem 4 indicações de como ser bom pai. Eu vou passar rapidamente. Tessalonicenses 2, 7 a 14. A primeira descrição que ele toca no assunto, no verso 7, que a gente pode resumir, ele fala que para ser bom pai, tem que ter amor. E o amor é a maior necessidade do nosso coração. Quem ama está atingindo a necessidade de um coração. Deus é amor.
E Paulo já disse em Coríntios 13 que eu posso dar minha vida, posso ser uma pessoa que dou a minha vida até, mas se eu não tiver amor não vale nada. Posso ser cheio dos dons, cheio da maravilha, fazer sinais, prodígios, revelações, mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Poderia ter fé para romper e transportar montes, se não tiver amor, não é pai. Segundo compromisso, verso 8 e 9 de 2 Tessalonicenses 2, ou melhor, ele dá, no verso 8 e 9 de 1 Tessalonicenses 2, ele está dizendo o seguinte, que o compromisso é um sinal de um bom pai. Compromisso como? Ele fala, vocês estão trabalhando para se sustentar, vocês também estão anunciando o Evangelho do Senhor, reconheço em vocês nisso. Ele estava dando apoio, fortalecendo aqueles que batalhavam no trabalho e também no anúncio da palavra de Deus. Então ele falou, compromisso. Uma boa paternidade envolve compromisso. Terceiro, uma boa paternidade envolve autenticidade, ser verdadeiro. O pai, a criança é a primeira pessoa que vê quando o pai está mentindo. Sabe que alguma coisa está ocorrendo. Né? O meu sogro fugia para dar uma fumadinha. Né? Até que a Inês pegou ele, não foi? Eu não sei quem é que foi que... Aí perguntou para ele, por que você fuma, pai? Porque o papai é um idiota. Médico fumando. Por que você fuma, pai? O papai é um idiota. Não. Ele foi muito sincero, muito autêntico. Né? E para ser um bom pai precisa ser sincero, justamente para dizer assim, errei, filho. Tem pai orgulhoso que não aceita dizer que errou para o filho, você já viu? Nunca vai, não, jamais, vou me rebaixar. O que é isso? Seu filho vai te honrar muito mais se você reconhecer que errou e dizer, eu errei, perdão. Me perdoa. Olha só. Então, a autenticidade. Verso 10 está escrito isso, tá bom? Você lê em casa. E 12, comunicação. Isso é um dos grandes problemas do relacionamento. Na comunicação, o bom pai encoraja os filhos a viver no Senhor. E ao quanto que alguns pais dizem assim, não vou falar nada de Jesus para os meus filhos, não vou dar nenhuma orientação espiritual para eles agora, quando eles são crianças, porque quando eles forem grandes, eles vão decidir, perdeu, acabou. Porque a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Porque quando ela for grande, ela jamais vai se esquecer dele. Você pega no ensino agora, ela vai escolher outro, que você nunca quis que ela escolhesse. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então, essas coisas é daqueles bons pais que começam em casa com seus filhos. Se você aplicar esses fundamentos da palavra, você vai ter filhos abençoados. Filhos que vão ser marcados com a obra do Senhor e Deus vai ter acesso a eles, ainda que eles se desviem do Senhor por um tempo. Muitos de nós somos histórias assim. Fomos marcados pelos nossos pais, depois sumimos do mapa. O Senhor foi buscar a gente no tempo certo, trouxe de volta. Nutra essa esperança, porque o Senhor continua o mesmo. Vamos orar? Você é filho. Antes de ser pai, você é filho. Você tem um pai que é Deus, que talvez seja muito diferente do pai que você teve na terra. Aliás, é muito diferente. Mas o Senhor pode restaurar isso em nós. Senhor, nós não queremos iniciar processos de destruição. Não queremos ser pai de destruições. Pai de dores. Não, Senhor, nós não queremos ser pai de dificuldades, de crises, pai de relacionamentos truncados. Não, Senhor, não. Queremos pôr tudo para fora isso. Queremos iniciar processos com a Tua palavra. Tua palavra é viva, ela permanece eternamente. Nós somos gerados da semente incorruptível, a palavra da verdade. Senhor, o Senhor nos mandou a semente do Teu Evangelho, que cai em terras de variadas qualidades. Algumas caem na beira do caminho e são pisadas pelos homens. Outras sementes caem no meio de pedras, outras no meio de espinhos, mas outra cai em terra boa e produz fruto a 30, 60, 100, produz abundantemente para Ti, Senhor. Confirma a Tua palavra em nossos corações, faz-nos sermos todos, pais ou mães, pessoas que iniciam processos benéficos na vida das pessoas, por causa da Tua palavra. Livra-nos, Senhor, de marcar o coração das pessoas e sermos marcados como pai de uma desilusão, lembrados como pais de uma decepção,
Livra-nos dessa praga, livra-nos desse peso, Senhor. Isso é fácil fazer pela nossa natureza corrompida, mas o Senhor está nos dando uma nova natureza pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por esta paternidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos ainda. Eu queria dizer, há alguém que foi marcado negativamente por seu pai? Esse dia é um peso para você. Ou talvez seja um tempo de você reconhece que marcou negativamente seus filhos. Ou até mães que foram marcadas negativamente por seus pais, ou estão marcando negativamente seus filhos e reconhece, quer fazer uma oração específica de libertação hoje, quer fazer uma oração de reconhecimento da paternidade de Deus sobre você, para você também ter uma paternidade abençoada, para você ser uma mãe que gera processos abençoados. Quer fazer isso? Levante a sua mão no seu lugar, todos os olhos fechados. É algo particular entre você e Deus. O Senhor conhece o teu coração. Quer se livrar de todo o peso disso? Então declare ao Senhor comigo: Senhor meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, reconhecer a tua paternidade sobre mim. O Senhor é quem começou boas obras na minha vida. O Senhor é o único que pode iniciar processos de bênção, de paz, de alegria, de nova vida, de ressurreição na minha vida. Eu te recebo, Senhor, e eu quero colocar diante de Ti agora as minhas dores, os maus exemplos que eu vi, as coisas que marcaram negativamente o meu coração. Eu quero ser livre disso, Senhor, em nome de Jesus. E que eu seja um pai ou mãe. Eu quero gerar novas vidas, novos processos e ser conhecido por alguém que usou a tua palavra para modificar vidas. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pai, o Senhor ouviu a oração de cada um, especialmente dos teus filhos e filhas aqui. E o Senhor conhece as dores e as tribulações dos seus corações. Nós queremos, Senhor, a vida deles totalmente liberta, Senhor. Quebra o jugo sobre a vida deles, livra-os do mal. Faz com que eles tenham, Senhor, certeza de que o Senhor começou algo novo na vida deles. Em nome de Jesus, todo jugo que antes estava, Senhor, ocasionando perda de vidas, amarrando os seus passos, seja quebrado agora em nome de Jesus. O Senhor é o nosso Pai verdadeiro e o Senhor nos dá exemplo de como ser pais, de como exercer uma nova forma, Senhor, de influência benéfica na vida dos outros, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aguarde do Senhor grandes coisas, novidades do Senhor. Amém, amados? Glória a Jesus. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Temos alguns avisos rápidos. Tá bom. Tem alguns casais que eu queria... pelo menos inicialmente, Júlia e Patrícia, Alon e Flávia, não sei se o Alon está aí, mas a Flávia está aí, o Lelinho e a Zeli, Elton e a Adriana, Benjamin e a Dalci não estão. Só queria chamar esses casais a princípio aqui, tá bom? Fala comigo no final. Amém. Paz do Senhor. Olha, já está virando tradição fazermos isso. Eu queria chamar... Um deles não está aí, eu queria chamar o... Cadê ele? O Daniel não está aí? Eu vou chamar outro, então. Júlio, chega aí. Não, mas hoje é dia dos pais, os papais. Júlio, chega aí, Júlio. Então, Priscila, vem aqui e você representa ele. Hoje temos cantina. Deixa ele escolher. Priscila, qual que você prefere? Pudim de leite ou pudim de chocolate? Chocolate. Olha, então, amados, hoje temos cantina, temos misto quente e temos pudim de chocolate ou pudim de leite. Ajudem, é para os jovens. É para os juvenis hoje. Tá bom? Júlio, você vai gostar desse. Deixa eu ver. Meu brigadeirão. Deixa eu ver aqui. Ele tá gostando. E aí, Julião, tá bom? Nossa, muito bom, muito bom. Então, amados, temos cantina. Ajudem lá no final. É importante a ajuda de vocês. A gente só consegue verba para alguns eventos com a ajuda dessas cantinas. Próximo. Cadê a Thalita? Thalita ou Thaís? Rapidinho. Roberta, apaga a luz para mim, por favor. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer os alimentos. A gente conseguiu arrecadar mais de 800 quilos. Então, uhul! Então, provavelmente,
Aí, ó. Muitíssimo obrigada. Várias instituições vão ser abençoadas com esses alimentos. Obrigada de coração. Queria também fazer a chamada para o acampamento, mais uma vez, lembrar que as inscrições estão abertas e serão feitas pelo site, que é www.igrejadafamiliabutantan, sem acento.org.br/acampamento. Será dividido em 3 vezes, então quem puder se inscreve rapidinho, quem quiser, porque são vagas limitadas. Vai ser um hotel super top, então não percam. É isso aí. Valeu. Próximo slide. Então, segunda-feira, o ensino da palavra vai voltar dia 19 de agosto. Reunião de oração, 8 horas. Quarta-feira está confirmado? Quarta-feira, reunião de mulheres, 3 horas da tarde, mulheres de joelho, famílias em pé. Emília, chega aqui um pouquinho, por favor. Próximo slide. Deixa eu ver, é o da Emília já. Nosso chá de mulheres, dia 24 de agosto, está aí para nós passarmos uma tarde bem gostosa na presença do Senhor. Né? Isso, mulheres que andam por fé e não por vista. Esse é o nosso tema. Viu? Mulheres que andam pelo que elas crê, não pelo que elas vê. Amém, amadas? Vai ser edificante para nossas vidas o momento que o Senhor tem preparado para nós. 24 de agosto, às 2h30, em nome de Jesus, vamos preparando já esse dia na vossa agenda. Amém? Amém. Acredito que já na quarta-feira, na reunião de mulheres, já vai estar com os convitinhos para vocês receberem. Próximo. Já começou o curso de batismo. 5h30 da tarde. Volta. Estou falando do batismo. Então, irmãos, se você quiser saber mais sobre o batismo, mesmo que você ainda não tenha tomado a decisão, mas quer entender, quer saber como que é, quer saber o que é, procura o Gilberto, procura o Jorge, pastor Gilberto, pastor Jorge. Já está acontecendo todo domingo, 5h30 da tarde. 5h30 da tarde aos domingos. Próximo. Irmãos, continue orando por nós que estamos fazendo o curso do Ágape, eu, a Vânia, a Carol, Felipe Guerra, Elaine e a Zeli, que não está com o nome ali, mas ela está lá. Estamos todos juntos. É importante a oração de todos vocês. Faz a diferença para a gente. Próximo. Foi fantástico o Café dos Homens. O Café dos Homens ele foi edificante. Os homens que estiveram presentes, os que não vieram perderam. Assim, foi um bate-papo muito legal, muito gostoso. E já temos a data do próximo café, eu só não lembro porque está na nossa agenda, mas quem vai trazer a palavra é o pastor Jorge e o tema vai dar continuidade à vida sexual. Irmãos, não percam. Depois, os irmãos que participaram, falem com os outros irmãos, convidem. Fantástico, valeu muito a pena. Próximo. Então, como o pastor Gilberto tinha falado no começo, dia 13 vai começar o jejum e oração. E dia 21/9, o encerramento da campanha no Paraíso 48, no Dia da Família. Vai estar no site, eu vou falar para a Carol, a gente vai mandar por e-mail todo o cronograma para vocês fazerem o jejum e participarem juntos. Próximo. Acessem o nosso site, familiacampobelo.org.br. Valeu. Pastor Morroni, quero orar para a gente encerrar. Deus abençoe você que nos visita. E os casais que nós falamos, por favor, nos procurem aqui rapidamente, tá bom? Glória a Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que aconteceu neste culto, desde o louvor até a ministração da palavra, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando as nossas vidas. Seja uma semana de vitória na Tua presença, Senhor. E como fazemos sempre, proibimos toda retaliação do inimigo contra as nossas vidas no nome de Jesus. E declaramos, Senhor, a Tua vitória, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Então, Pai, em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada, famílias abençoadas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Vão na doce e gloriosa paz do Senhor.